Você já tentou falar com alguém sobre sua fé e foi recebido com rejeição e até mesmo com ódio? Como você lidou com a situação? Por que é comum entre as pessoas próximas a você rejeitá-lo ou zombar de seu destino? Hoje, mesmo com o avanço da tecnologia e facilidade de transmissão na comunicação, nunca a fé cristã foi tão odiada como vemos em todo o mundo. Você deve ter notado isso, ou talvez não. No entanto, o cristianismo sofre grande ódio e rejeição agora mais do que nunca, e não apenas onde você está, mas em todo o mundo. Nesta mensagem, Deus quer mostrar a você alguns motivos pelas quais as pessoas rejeitam e odeiam sua fé. Quero te encorajar a receber essas palavras com o coração aberto enquanto olhamos para as coisas da palavra de Deus. Veja bem, a Bíblia diz que quanto mais olhamos para a palavra e para a glória de Deus, somos transformados à sua imagem. Em outras palavras, a palavra de Deus é como um espelho. Quando nos abrimos para sermos projetados por ela, ela nos mostra a imagem que Deus quer que nos tornemos. Por exemplo, quando você se volta para a palavra de Deus, descobrirá que o verdadeiro você em Cristo não é um ladrão, um viciado, um vizinho briguento ou uma criança rebelde. E quanto mais você olha para Ele, confiando em Deus em oração para trabalhar essa personalidade de Cristo em sua vida, mais você se torna como Ele. Tiago, capítulo 1, versículo 25, coloca desta forma: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Qual é a lei perfeita da liberdade? É tudo o que a Bíblia diz sobre quem e o que somos em Cristo agora que nascemos de novo. Então, de volta à nossa pergunta: por que as pessoas odeiam e rejeitam sua fé? À medida que crescia na fé, comecei a dedicar tempo a esta questão. Por que as pessoas rejeitam muitos cristãos e por que muitos de nós somos odiados? E Deus começou a me ensinar muitas coisas de sua palavra sobre isso. Jesus disse que você, eu e todos os outros cristãos no mundo somos a luz e o sal da terra. Embutida em cada cristão verdadeiro está a esperança que o mundo precisa hoje. Pense nisso por um momento. Dentro de cada cristão encontra-se plenitude e inspiração para uma vida verdadeira. O cristão tem justiça, que é a vitória sobre o pecado e a culpa. Ele também tem paz, que é a calma e a estabilidade em meio ao caos, que a pessoa comum não consegue entender do ponto de vista deste mundo. E, finalmente, o cristão tem alegria no Espírito Santo, que é a confiança vitoriosa e o deleite na glória de Deus e na esperança eterna que temos em Cristo. Paulo nos diz que esses três são o reino de Deus, que vale mais do que comida ou bens terrenos porque são eternos. Qualquer um que tenha esses três, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, tem o reino de Deus vivendo nele. No entanto, é triste que uma pessoa possa ter tudo isso e, ainda assim, ser rejeitada e odiada por todos ao seu redor. Agora, deixe-me dizer rapidamente. As pessoas podem rejeitar e odiar sua fé por muitas razões que nada têm a ver com você. Por exemplo, elas podem odiá-lo por causa da própria cegueira espiritual para a verdade que você prega e a dureza ou falta de disposição de seu coração para aceitar a salvação. Esta é a razão pela qual muitos cristãos são perseguidos na maior parte do mundo. Outra razão pela qual elas podem odiar sua fé e rejeitá-la pode ser devido à luz que sua presença traz. Deixe-me explicar. Quando um cristão está em um lugar cercado por indivíduos que praticam o erro, a luz do Filho de Deus automaticamente se levanta contra eles. Às vezes, ele pode se manifestar contra uma injustiça em um local de trabalho ou em uma organização. Ele pode se rebelar contra o desvio de recursos, roubo, falsificação e outras coisas, algo que pode ser normal para aquelas pessoas. Elas vão te odiar por isso, pois sua luz não permite que a escuridão delas reine ou influencie você. Portanto, elas podem zombar de você, te odiar e até dificultar as coisas por causa do que você representa. Jesus nos disse tudo sobre isso enquanto caminhava com seus discípulos. Ele os ensinou a estarem preparados, porque enfrentariam problemas por causa de seu nome, mas que não deveriam desistir,
pois se permanecessem firmes por ele, sem negá-lo ou ficarem quietos deixando as trevas vencerem, ele os recompensaria. Todas essas pessoas podem pensar que sabem o que estão fazendo, mas a verdade é que não sabem. Eles estão sob a influência do diabo, que lhes dá uma imagem falsa da verdade de você, o mensageiro de Jesus Cristo. 2 passagens na Bíblia falam sobre essa situação delas. A primeira é João, capítulo 12, versículo 40. Deus cegou os olhos deles e fechou a mente deles, para que não vejam e não entendam, e não se voltem para ele, e sejam curados por ele. A segunda é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Eles não podem crer, pois o Deus deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha entre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus realmente é. Por isso, essas pessoas te odeiam e rejeitam sua mensagem. Se você está nessa situação, não se preocupe ou pense que não está fazendo nada certo ou se há algo errado com você. O problema não é você, mas elas. No entanto, é importante examinar-se primeiro para saber se você é a razão pela qual elas te odeiam. Vou compartilhar 2 outras razões pelas quais o mundo rejeita e odeia sua fé. A primeira razão pode ser porque sua vida não revela a luz que você professa. O que quero dizer com isso? Lembre-se que a Bíblia diz que você é a luz e o sal da terra, certo? Mas veja o que Jesus diz sobre o sal que perde o sabor em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando olhamos para esses versículos, podemos ver apenas do ponto de vista de um cristão que desagrada a Deus e sai da fé. No entanto, é mais do que isso. Veja bem, também podemos deduzir que ninguém aprecia ou quer ter nada a ver com o sal que não serve mais ao seu propósito. As pessoas vão rejeitar, se recusar a chamar de sal e, eventualmente, jogá-lo fora. Isso pode começar a fazer mais sentido para você agora. Quando um cristão confessa uma coisa, mas vive outra, ninguém o leva a sério. Em vez disso, as pessoas dirão que ele é um hipócrita. É por isso que Jesus colocou tanta ênfase em dar frutos. Veja, pela fé você é salvo em Cristo e seus pecados são perdoados pelo sangue, como dizem as Escrituras. Porém, para que você tenha um testemunho eficaz em sua caminhada cristã, é necessária uma vida que reflita a vida eterna. Você não pode viver como as pessoas desse mundo e depois tentar fazê-las aceitar sua mensagem de uma vida que elas sequer veem em você. É por isso que você deve entregar sua vida completamente à obra do Espírito Santo. Dessa forma, ele vai trabalhar Cristo em você de tal forma que as pessoas possam ver seu estilo de vida e saber que Deus realmente existe e trabalha através de você. Lembro da história de uma criança que uma vez, em uma aula de escola dominical, foi questionada se ela já tinha visto Jesus e aquela garotinha disse que sim, que já tinha visto. Curiosamente, a professora perguntou onde ela tinha visto Jesus. A menina sorriu e disse que Jesus morava no prédio dela e era seu vizinho. Quando a professora continuou perguntando, ela disse que seu vizinho em particular tinha todas as qualidades que a professora havia mencionado que Jesus tinha. E ela acreditava que era dele que ela estava falando. Embora fosse uma criança, ela podia ver algo especial naquele vizinho que havia decidido ser um exemplo de Jesus. Este também deve ser o seu testemunho. Sei que é desafiador ser diferente no mundo de hoje, onde todos querem ser vistos, ouvidos e aceitos. No entanto, você precisa entender que Deus, aquele que mais importa, ama e aceita você. E você deve a Jesus a vida que você tem agora. Você não está mais no comando, mas Ele. E uma das maneiras mais fáceis de espalhar seu amor pelo mundo é sendo um exemplo e praticando o que a Bíblia diz. Alguém disse certa vez: pregue o Evangelho o tempo todo. Use palavras apenas quando necessário.
significando que a primeira maneira de demonstrar nossa mensagem de Cristo não é por meio das palavras, mas por meio do nosso estilo de vida. Isso concorda com o que Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando você vive de acordo com os mandamentos da palavra de Deus, mesmo que o mundo te odeie, as pessoas te respeitarão. Você tem mais chance de salvar mais almas com uma vida entregue a Jesus do que vivendo com as almas com as quais você está disposto a compartilhar o Evangelho. Já a segunda razão pela qual você pode ser rejeitado e odiado é porque você pode estar pregando uma mensagem diferente da mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho que nos foi dado pregar? É do céu ou do inferno? É a mensagem da perfeição ou é a mensagem do julgamento e condenação? O apóstolo Paulo escreveu que agora que fomos salvos, recebemos o ministério da reconciliação, o que significa que temos um novo trabalho de restaurar o relacionamento do mundo com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21 diz: tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. A nossa mensagem é esta: Deus não leva em conta os pecados dos seres humanos, e por meio de Cristo Ele está fazendo com que eles sejam seus amigos. E Deus nos mandou entregar a mensagem que fala da maneira como Ele faz com que eles se tornem seus amigos. Portanto, estamos aqui falando em nome de Cristo, como se o próprio Deus estivesse pedindo por meio de nós. Em nome de Cristo, nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, qual é a nossa mensagem aqui? É esta de João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Sendo um dos versículos mais populares da Bíblia, muitas pessoas nem mesmo enxergam o que ele realmente significa. Veja, a mensagem do Evangelho não é que as pessoas devem se purificar e vir a Deus. Isso não é possível. A mensagem do Evangelho não é que todo incrédulo irá para o inferno quando morrer. Isso é a verdade? Sim, mas não é a mensagem central do Evangelho que você foi chamado a pregar. A mensagem que você deve pregar é que Jesus pagou o preço e agora Ele oferece a todos o perdão dos pecados e um novo começo com uma esperança eterna com Deus no céu. Qual é a chave para isso? A fé. Quem colocar sua fé em Jesus será salvo. Essa é a promessa de Deus. É por isso que você é chamado de dom gratuito da justiça. Você não trabalhou para isso, apenas o recebeu pela fé. Quando você julga todos, condena tudo, insulta todas as pessoas em nome de tentar compartilhar sua fé com elas, você contradiz o próprio propósito de sua mensagem, que é fazer brilhar a luz em um mundo escuro e salvar os perdidos. Portanto, embora o mundo possa odiá-lo por causa da cegueira de seus corações, você deve se certificar de que está vivendo como um cristão e falando sobre Jesus e a graça salvadora que Ele oferece a qualquer um que venha a Ele. Se Jesus se torna o centro de sua vida, você pode atrair os feridos, quebrantados e perdidos até você. É assim que Jesus age. E é assim que você deve agir como embaixador da palavra de Deus na terra. Na nossa jornada de fé, é fácil imaginar os ataques espirituais como eventos dramáticos, quase cinematográficos. Mas a realidade é muitas vezes muito mais sutil e insidiosa. Ao contrário das representações grandiosas que vemos na mídia, a guerra espiritual nem sempre vem acompanhada de uma voz estrondosa ou de um demônio visível. É fundamental compreender que o inimigo, o diabo, opera principalmente através do engano, preferindo passar despercebido, sussurrando mentiras e dúvidas em nossas vidas. Considere as formas sorrateiras como esses ataques se manifestam. Frequentemente, eles se assemelham aos desafios comuns da vida, mas com uma peculiaridade. É como caminhar em meio a uma neblina, sem perceber que ela está lentamente desviando você do seu caminho. Você pode começar a enfrentar uma série de acontecimentos infelizes, um após o outro.
De repente, você está lidando com uma série de problemas: perder emprego, passar por tragédias familiares ou acidentes inesperados. Parece que você está preso em uma tempestade sem fim e a cada trovão, seu foco se desvia ainda mais de onde deveria estar, em Jesus. Mas é aqui que reside a verdadeira batalha, a maneira como você responde a essas coisas. Essas ondas implacáveis de problemas visam distrair você e inundar seu coração com desespero e dúvida. Qual é a intenção do diabo? Desviar o olhar da solução, que é sempre Jesus. Lembre-se, quando está focado nas tempestades ao seu redor, você pode facilmente começar a afundar no medo e na desesperança. Vamos nos inspirar na história de Pedro andando sobre as águas. Em meio a uma tempestade, Pedro vê Jesus e sai do barco com fé. Inicialmente ele está indo muito bem, mas no momento em que tira os olhos de Jesus, as ondas o dominam e ele começa a afundar. Esse momento nos ensina uma lição vital. Quando as ondas de ataques espirituais aumentam, quando você se sente mal e que está se afogando nos problemas desse mundo, a chave é manter os olhos firmemente em Jesus. É esse foco inabalável nele que te manterá à tona. Então, meu amigo e minha amiga, se você se sentir oprimido pelas repentinas tempestades da vida, lembre-se de Pedro andando sobre o mar. Mantenha seus olhos em Jesus. Nele, você encontrará força para permanecer firme contra essas correntes ocultas. No meio da nossa jornada há um sinal sutil, mas profundo, que muitas vezes passa despercebido: o ressurgimento de velhos hábitos. Imagine que você está no caminho da transformação, abraçando um novo modo de vida em Jesus Cristo. Você se arriscou, foi batizado e se comprometeu com uma vida de retidão. É como emergir de uma crisálida, onde o velho eu dá lugar a uma existência nova e piedosa. Mas aqui está o problema: a transformação é uma jornada e não um destino. O diabo, com seu jeito astuto, não está disposto a te liberar tão facilmente. Pense nisso como um cabo de guerra espiritual. Você está puxando para uma vida de retidão, e lá do outro lado está o diabo puxando você de volta aos estilos de vida e hábitos passados. É uma batalha de vontades, onde velhos amigos podem reaparecer disfarçados de boas intenções, mas sutilmente empurrando você para erros do passado. Essas não são meras coincidências, são movimentos calculados em um jogo de xadrez espiritual com o objetivo de atrapalhar o seu progresso. Considere a parábola do semeador em Mateus 13, onde Jesus fala sobre sementes que caíram entre espinhos. Essas sementes brotam, mas os espinhos, as preocupações da vida e o engano da riqueza, a sufocam, impedindo o crescimento frutífero. Isso é semelhante à nossa jornada espiritual, recebendo a palavra com alegria, mas as complicações dos hábitos passados e as plantas espinhosas dos velhos vícios podem sufocar nosso crescimento espiritual. Por isso é fundamental estarmos atentos às amizades que mantemos. Cerque-se de pessoas que te impulsionem para frente, não daquelas que te arrastam de volta às sombras do seu passado. Escolha um progresso em vez da regressão, a luz em vez das trevas. Cuidado também com o isolamento, pois é uma tática do manual do diabo. Lembre-se, na união reside a força. A Bíblia nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Não fomos feitos para navegar sozinhos na jornada da vida. Prosperamos na comunhão com outros verdadeiros cristãos e na força coletiva de uma comunidade enraizada na fé. Nesse caminho que chamamos vida, especialmente como escolhidos de Deus, chega um momento em que um pesado manto parece cair sobre nossos ombros. Esse não é apenas um manto qualquer. Ele é tecido com fios de desânimo e tingido com a profunda cor da depressão. É mais do que um mero dia ruim, é um sinal claro de um ataque espiritual direcionado ao seu coração e ao seu espírito. Imagine isso: sua alegria, antes brilhante como o sol da manhã, começa a diminuir. Sua esperança, que antes era sólida como uma rocha, começa a desmoronar como areia. É como se a própria fé, que tem sido a sua luz, parecesse tremer num vento implacável. Você se sente sobrecarregado, como se estivesse carregando uma montanha nas costas, e tudo ao seu redor parece cinza e sem cor. Mas aqui está o ponto de virada na nossa história. Não estamos indefesos. Dentro de cada um de nós arde o fogo inextinguível do Espírito Santo. Essa presença divina é a nossa fortaleza contra esses ataques invisíveis. O diabo, com todos os seus esquemas astutos, pretende extinguir a nossa luz interior, mas o que ele esquece é que a nossa luz é alimentada por uma fonte eterna. O campo de batalha não é de carne e osso, é uma arena invisível onde as forças espirituais se chocam. Como guerreiros da fé, a nossa armadura não é forjada por mãos humanas, ela é dada pelo próprio Deus.
Essa armadura nos protege não apenas nas batalhas que vemos, mas também naquelas que não vemos. Quando sentimos esse peso do desânimo, isso é um chamado às armas. É hora de nos ajoelharmos em oração, pedindo a Deus que reabasteça as nossas forças, que nos envolva numa paz que está além de qualquer compreensão terrena e que reacenda a alegria e a esperança dentro de nós. Lembre-se, a paz de Deus é como um rio. Flui, refresca e traz vida aonde quer que vá. E não vamos esquecer o poder do companheirismo. Estenda a mão para seus irmãos e irmãs em Cristo. Suas orações e palavras de encorajamento são como um bálsamo para a alma cansada. Juntos formamos uma corrente inquebrável de fé, elevando uns aos outros quando um de nós vacila. Nos momentos em que as coisas parecem sombrias, quando a paz parece um sonho distante e o estresse se apega a você como uma segunda pele, saiba que não são meras coincidências. É um cabo de guerra espiritual para o seu coração. A vontade de desistir, a luta na sua vida de oração, o sentimento de desconexão na sua comunidade, o esgotamento da sua energia e a perda de motivação, tudo isso são sinais que mostram que o diabo está tentando te desviar da sua posição, que é o caminho de Deus. Mas aqui está a sua arma secreta. Os ataques do diabo são uma prova da sua importância no grande plano de Deus. Você está sendo um alvo porque é uma ameaça para as trevas com a sua luz. Então, quando você se sentir pesado, nesse manto de desânimo, lembre-se, isso não é um sinal de derrota, mas um chamado para se levantar e um lembrete do seu valor nessa guerra espiritual. Nas trincheiras da nossa jornada espiritual há um indicador sutil, porém profundo de um ataque espiritual, o peso repentino da oração. É como se do nada nossas orações parecem escalar montanhas íngremes e intransponíveis. Cada palavra, um passo trabalhoso, cada apelo, um suspiro ofegante. Não se trata daqueles dias comuns em que nosso ritmo espiritual parece errado. Não, isso é diferente. É como tentar falar em meio a uma névoa densa, onde até a oração mais simples parece um grito de guerra. Vamos falar a real aqui. É fácil cair em uma rotina onde falar com Deus se torna uma tarefa que continuamos adiando na nossa lista de tarefas. Mas não se trata de mera preguiça ou cansaço espiritual. É a resistência tangível no ar, do tipo que deixa o coração pesado e o espírito cansado. É uma guerra entre a carne e o espírito, onde a estratégia do diabo é cortar a nossa linha vital, a comunicação com Deus. Nesses momentos em que a oração parece mais difícil, é quando ela é mais necessária. Não é apenas uma batalha de palavras, é uma luta pela conexão da sua alma com o seu Criador. O próprio Jesus nos mostrou o caminho quando disse que algumas batalhas só são vencidas através da oração e do jejum. É nesses tempos de seca espiritual que devemos ir mais fundo, jejuando com uma ferocidade que corresponda ao nosso fervor na oração. Imagine o seguinte: nos momentos tranquilos de luta, quando você se sente mais desconectado, essa é a sua chance. Não é um sinal para recuar, mas um apelo às armas. É o momento de intensificar suas práticas espirituais não por medo, mas por fé. Ao mantermos nossos sentidos espirituais aguçados, olhos e ouvidos abertos às mudanças sutis na nossa atmosfera espiritual, não estamos apenas nos defendendo, estamos lançando um contra-ataque. O diabo pode jogar desespero, colocar o desânimo sob o disfarce de probabilidades esmagadoras. Mas lembre-se do apóstolo Paulo. Náufrago, apedrejado, açoitado, preso e espancado, ainda assim, não quebrado. Sua jornada não foi apenas de provações físicas, mas de triunfos espirituais. A sua resiliência é uma prova do poder que existe dentro de nós, o poder de transformar o que parece ser uma derrota espiritual numa transformação de força divina. Doenças físicas, turbulência emocional e batalhas mentais podem parecer eventos aleatórios na vida, mas às vezes são mais do que isso. Podem ser táticas do diabo para nos desviar do nosso jogo espiritual, mas aqui está a nossa arma secreta, o poder indomável de Deus dentro de nós. Ao nos voltarmos para Ele, buscando força e proteção, não estamos apenas sobrevivendo a ataques, estamos construindo uma fortaleza espiritual. Guarde seu coração e sua mente, esteja vigilante sobre o que você deixa entrar em sua vida. Influências e comportamentos mundanos não são apenas más escolhas, podem ser portas abertas para ataques espirituais, mas não deixe o medo ser seu guia. Em vez disso, deixe que esses momentos sejam um catalisador de crescimento, uma oportunidade para aprofundar a sua confiança e fé em Deus. Você já sentiu como se do nada a vida simplesmente jogasse uma bomba em você? É nisso que estamos mergulhando hoje. Imagine isso, em um momento
Tudo está calmo e de repente é como se uma tempestade atingisse sua vida. Mas não é qualquer tempestade, é uma tempestade que parece ser um propósito, uma direção. Quase como se tivesse você como alvo. Não é azar ou acaso, é um sinal claro de ataque espiritual, especialmente para os escolhidos de Deus. Veja, as batalhas que enfrentamos não são apenas o que vemos e tocamos. Elas não são apenas sobre o aqui e agora. Nossa verdadeira luta é contra forças invisíveis, aqueles governantes e poderes no reino espiritual. É uma batalha tão real quanto possível, travada não com armas físicas, mas com a armadura espiritual. Agora, quando essas mudanças inesperadas na vida nos atingem, é fácil nos sentirmos sobrecarregados. Mas lembre-se, essa não é apenas uma batalha, é um chamado às armas. É um chamado de Deus para despertar, dizendo para não confiarmos na nossa força, mas na dele. Nesses momentos, a nossa fé precisa ser como uma âncora, nos mantendo firmes em meio à tempestade. Vejamos sempre a Bíblia, a palavra que nos guia nesses tempos tumultuados. Ela está repleta de sabedoria, orientação e promessas, que são como um farol no escuro. E não se esqueça do poder do companheirismo. Cerque-se de verdadeiros cristãos. Eles são o seu batalhão, o seu sistema de apoio, prontos para erguer e encorajar você em sua caminhada com Deus. Lembre-se, essas mudanças repentinas na vida podem parecer obra do diabo, mas com Deus ao nosso lado, a vitória não é apenas uma possibilidade, é uma garantia. Quando as coisas parecem caóticas, quando a paz e a clareza parecem memórias distantes, isso é outro sinal revelador de um ataque espiritual. Mas não estamos indefesos. O diabo pode ter como objetivo roubar, matar e destruir, mas estamos armados com algo muito maior, o poder e a autoridade que nos foram dados pelo próprio Deus. Não faça isso sozinho. Apoie-se em seus irmãos cristãos para oração e apoio. Busque aquela paz divina que só Deus pode dar. O Espírito Santo não é apenas um consolador, ele é o nosso guia através da névoa desses ataques. Escreva amém nos comentários se você crê nisso. Apegue-se às promessas de Deus e deixe o Espírito Santo te encher de clareza e consolo. E observe, enquanto você supera cada desafio espiritual na sua vida. Você não é apenas um espectador neste conflito cósmico. Você é um guerreiro armado com a verdade. O amor estala de tensão. Um testemunho da batalha invisível travada diariamente ao nosso redor. Os demônios, esses antigos inimigos, tecem ilusões e enganos. Mas é você que detém a chave para a sua ruína. Não é sobre recitar palavras vazias, mas abraçar uma verdade viva. A Bíblia não é apenas tinta no papel. É um sopro de poder divino, uma onda de poder celestial. Quando você pronuncia essas palavras sagradas, você não está apenas falando, você está declarando guerra contra as trevas. Muitos acreditam que os demônios são invencíveis, espreitando em cada canto, esperando para atacar. Mas aqui está a diferença. Eles não são os seres todo-poderosos que alguns temem que sejam. Sua verdadeira arma? Nossa ignorância. Eles prosperam no silêncio das verdades não ditas e nas sombras das mentiras incontestadas. É mais do que apenas uma sequência de palavras. É uma prova da vitória final já reivindicada. Considere o versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7. Um farol de esperança e força. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Simples, mas profunda. Essa é uma declaração de fidelidade a Deus e uma rebelião contra as trevas. Não é sobre colocar medo, mas despertar coragem e compreender que, embora o reino espiritual seja real, a vitória que nos foi prometida também é. Cada palavra da Bíblia que você fala é uma luz que atravessa as trevas, um lembrete para as forças do mal de que seu fim já está escrito. Mas por que não ouvimos mais sobre isso? Por que essa verdade poderosa não está nos lábios de todos os cristãos? A resposta é tão antiga quanto o próprio tempo: medo e complacência. Mas você, alma corajosa, pode mudar essa narrativa. Ao trazer esse conhecimento à luz, você não está apenas se defendendo.
Você está recuperando um terreno há muito perdido. Visualize o impacto. Cada palavra que você fala não ecoa apenas no reino físico, mas ressoa no espiritual, enviando tremores de terror pelas fileiras do inimigo. Sua voz se torna um grito de guerra, um farol para os outros perdidos na névoa do medo e da dúvida. Este não é um aviso sombrio, é um convite à aventura. É um chamado para explorar as profundezas do poder divino e testemunhar em primeira mão o desmoronamento das fortalezas do inimigo. É uma jornada do medo à liberdade, da ignorância à iluminação. Ao permanecer firme, vestido com a armadura da palavra de Deus, lembre-se disto: você não está sozinho. Você faz parte de uma linha ininterrupta de guerreiros, cada um ecoando a mesma verdade triunfante através dos tempos. Os demônios temem esse conhecimento, pois ele significa a sua ruína. Portanto, assuma este manto com o coração leve e uma determinação firme. Mergulhe nas Escrituras com espírito de descoberta e desafio. Procure os versículos que ressoam em sua alma, que te capacitam e te encorajam a defender sua posição. Tenha como missão descobrir essas joias escondidas, compartilhá-las, vivê-las. Isto é mais do que apenas saber um versículo. É incorporar uma verdade e transformar sua vida em um testemunho do poder que está na palavra de Deus. Então dê um passo à frente. Fale e observe enquanto as sombras fogem diante da luz que você carrega dentro de você. Este é o momento, o seu chamado. O grito de guerra. É uma ação com Deus que coloca o diabo em fuga. Imagine um valentão que te ameaça até que você se levante, apoiado pela autoridade máxima. Isso é o que acontece quando você se alinha ao ritmo do céu. Submissão não tem a ver com fraqueza, e sim com a fonte de toda força. É a escolha de caminhar humildemente sob a mão poderosa de Deus, onde o favor flui como um rio. É compreender que a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco são uma dádiva daquele que criou o universo. Cada noite de descanso, cada novo amanhecer, é uma prova do seu poder sustentador. Em nossa rendição encontramos força para permanecermos firmes. Agora vamos inverter o texto. Resistir ao diabo não é um desejo passivo, é um grito de guerra ativo. É reconhecer as formas sorrateiras com que ele tenta se infiltrar em nossos pensamentos e decisões, visando nos afastar do nosso destino divino. Mas aqui está o problema. Quando estamos totalmente sintonizados na frequência de Deus, o engano do diabo se dissolve. Ele não tem controle, nem reivindicação, nem poder. Como uma sombra dissipada pela luz, ele tem que fugir. Este não é um conto de fadas. É a realidade crua da guerra espiritual. O diabo quer que você seja ignorante, isolado e intimidado. Mas conhecimento é poder, e esse poder é seu. É a revelação de que quando está sob a autoridade de Deus, você supera as armadilhas do diabo. Você não está apenas sobrevivendo, você está prosperando. Um vencedor pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. Então, qual é o plano? É simples, mas profundo. Primeiro passo: caia nos braços da graça. Reconheça a sua necessidade de Deus, aquele que conhece o seu fim desde o início. Segundo passo: enfrente o diabo com a autoridade do céu apoiando você. Tenha a confiança silenciosa que advém de saber quem você é e a quem você pertence. Nesta jornada, lembre-se, o campo de batalha é muitas vezes a mente. Proteja ela ferozmente com a verdade, com o amor e com a palavra que é uma lâmpada para os seus pés. Seja todo pensamento levado cativo e tornado obediente a Cristo. Suas palavras têm poder, sua fé tem substância e seu Deus tem um histórico invicto. Na grande tapeçaria da eternidade, cada fio, cada um de vocês é vital. Você não é um espectador, você é um participante da maior história já contada.
A vitória já está conquistada, mas as batalhas diárias ainda precisam da sua coragem, da sua fé, do seu sim a Deus. Então, ao entrar na luta, lembre-se do versículo que ecoa através dos tempos, um farol de esperança e uma declaração de vitória. Tiago 4, versículo 7 não é apenas um versículo. É o seu grito de guerra. É o lembrete de que no reino de Deus, o oprimido reina supremo. E Jesus, aquele que venceu o pecado e a morte, está lutando por você. Deixe este ser o seu hino, o seu grito de guerra. Ao se submeter a Deus e resistir ao diabo, observe enquanto o inimigo se dispersa. Enquanto a liberdade canta e enquanto você caminha na vida abundante destinada a você. Vamos refletir um pouco sobre os 7 filhos de um homem chamado Seva de Atos 19. Eles pensaram que poderiam imitar o poder de Paulo sem entender que sua força vinha de uma vida entregue a Deus. O fracasso deles foi um lembrete claro de que a autoridade sobre os demônios não significa saber as palavras certas. É sobre viver a vida da maneira correta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 19 não é apenas um versículo. É um mandamento divino, um decreto celestial que, quando proferido com fé, põe os céus em movimento e os demônios em fuga. Enquanto algumas almas foram levadas para a eternidade na noite passada, você recebeu outro dia, uma outra chance de fazer da sua vida um testemunho do poder de Deus. O maior engano do diabo foi convencer Eva de que ela não precisava seguir a ordem de Deus. Ele teme a sua obediência porque é a arma que o torna impotente. A sua submissão a Deus não é apenas um ato de devoção. É um ato de guerra contra as forças que buscam a sua queda. Imagine que você está segurando uma espada, não uma qualquer, mas uma espada forjada em fogo divino, gravada com palavras de vida e esperança. Esta não é uma história de guerreiros antigos. É sobre você armado com um versículo que os demônios temem. Efésios capítulo 6, versículo 11 não apenas sugere, mas ordena. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora, por que tal apelo às armas seria tão vital? Pense nas inúmeras vozes de desânimo e medo que nublam nossas mentes diariamente. Não são apenas pensamentos aleatórios, são ataques calculados de um inimigo invisível. Mas é aqui que a nossa trama se revira. Não estamos indefesos. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito não são meras metáforas. Tudo isso é o nosso arsenal, nossa defesa e nosso ataque em uma batalha por nossas almas. João capítulo 3, versículos 16 a 17 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Faça uma pausa e deixe que isso seja absorvido. Deus, o Criador do universo, não enviou seu Filho ao mundo para apontar o dedo ou desencadear a ira. Ele o enviou para resgatar, salvar e oferecer uma ponte de volta à esperança e à vida. Agora, imagine a consternação do diabo quando uma única alma compreende esta verdade. É como uma tocha acesa na masmorra mais escura. A maior arma do inimigo é o engano, nos convencendo de que somos indignos de amor ou que estamos além da graça. Mas no momento em que percebemos que Jesus não veio para condenar, mas para trazer vida, as correntes da culpa e do medo começam a quebrar. E aqueles momentos em que tropeçamos e caímos? Há uma voz que acusa, que nos arrasta na lama dos nossos erros. Essa não é a voz do Espírito Santo. Ele convence sim, mas nos leva ao arrependimento e à paz, não ao desespero e à desesperança. Reconhecer essa diferença é crucial. O diabo quer que você seja algemado pela culpa, mas Deus oferece uma armadura e um caminho de volta à liberdade.
Efésios capítulo 4, versículo 27 oferece uma ordem direta, porém profunda. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Simples, certo? No entanto, nestas poucas palavras reside uma estratégia, um apelo à vigilância e ao autocontrole. É um lembrete de que mesmo a menor rachadura ou o menor ponto de apoio pode ser um convite aberto para a entrada das trevas. Mas a história não termina aí. Romanos capítulo 13, versículo 14 fornece o plano para a vitória. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É um chamado às armas para nos revestirmos do caráter e do amor de Jesus, não deixando espaço para que a carne nos desencaminhe. Ao navegar pelos desafios e batalhas da vida, lembre-se deste versículo oculto e das verdades poderosas que ele contém. Guarde seu coração. Fortaleça seu espírito e permaneça firme no conhecimento de que você é amado, redimido e mais que vencedor por meio daquele que te ama. Deixe esta mensagem ressoar não apenas como um conceito distante, mas como uma realidade viva e vibrante em sua vida. Abrace, viva e compartilhe isso, pois assim você emana uma luz que não apenas ilumina o seu caminho, mas também rompe a escuridão que te rodeia. Veja bem, o diabo tenta prender você em um ciclo de culpa e vergonha, fazendo você acreditar que é definido por seus erros e que seu valor é medido por uma lista do que fazer e do que não fazer. Mas é aí que ele está errado. Nosso valor e nossa identidade estão enraizados em algo muito maior do que nossas ações. Eles estão ancorados no amor imutável de Deus. Então, como podemos combater esse leão que nos rodeia? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, não apenas descreve o problema, mas oferece a solução. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. É um chamado às armas, um grito de guerra por vigilância. Isso não significa viver com medo. Significa viver com consciência, armado com a verdade e alicerçado na fé. Imagine-se como um vigia nas muralhas, com os olhos bem abertos e o coração firme, porque sabe a verdade. O diabo pode ser astuto, mas não é páreo para um coração fortalecido pela palavra de Deus. Ele ataca os fracos, mas o que encontra em você é um espírito fortalecido pela graça e pela verdade. E é aqui que viramos a mesa. Em vez de nos encolhermos de medo, vamos dar um passo de fé. Sejamos uma comunidade que apoia uns aos outros, compartilhando nossas lutas. Vamos lembrar uns aos outros da verdade que nos liberta. E quando a noite parecer muito escura, quando as vozes ficarem muito altas, vamos nos apegar a esse versículo de 1 João, capítulo 1, versículo 9, e proclamá-lo com intrepidez. Vamos viver essa verdade mostrando ao mundo que não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo futuro glorioso que Deus tem para nós. Ao encerrarmos esta jornada, convido você a se juntar a mim em movimento de esperança e liberdade. Sejamos a luz que dispersa as sombras, a voz que fala a verdade no meio das mentiras. E se esta mensagem ressoou em você, se você sentiu aquela chama de esperança, então não guarde isso só para si mesmo. Curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você pode ter encontrado algumas ocorrências estranhas ou pode ter ouvido outras pessoas falarem sobre ver vultos ou enxergar demônios. Nessa mensagem, quero usar a Bíblia para te ajudar a compreender este assunto antigo e complexo. Os demônios podem realmente mudar sua aparência? Eles podem realmente aparecer no mundo físico? Usaremos a Bíblia para examinar isso de perto, mas antes de começarmos, é crucial que, como cristãos, aceitemos a finalidade das Escrituras. O que quero dizer? Qual é a finalidade das Escrituras? A finalidade das Escrituras significa que a Bíblia é suficiente como a palavra completa de Deus. Ela é suficiente para nós como seguidores de Cristo em todos os aspectos de nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima em qualquer assunto, não importa qual seja.
Aqueles que acreditam que as opiniões e acordos humanos podem anular a palavra de Deus estão enganados. Podemos ouvir muitos pontos de vista sobre um assunto, mas a palavra final não foi dada até ouvirmos de Deus. Isso significa que podemos recorrer à Bíblia em busca de orientação sobre qualquer assunto, inclusive sobre demônios. Veja, a Bíblia é um livro fascinante que cobre uma vasta gama de assuntos sobre a vida e a existência humana, desde amor e compaixão até seres espirituais e entidades demoníacas. No entanto, você já se perguntou se a Bíblia fala se os demônios podem se transformar fisicamente de uma forma para outra? Bem, o problema é o seguinte: embora a Bíblia fale sobre possessão demoníaca, ela não afirma explicitamente que os demônios podem transformar um humano em outra criatura, como um cachorro ou um gato, por exemplo. Essa ideia não é apoiada na Bíblia. Os demônios descritos na Bíblia são seres puramente espirituais e não físicos. Isso significa que os demônios são imateriais. Eles são como o ar, pois não podemos vê-los, mas podemos senti-los quando se movem ao nosso redor e principalmente ver os resultados de suas atuações. É isso que quero dizer quando digo que os demônios são criaturas imateriais. Agora, é importante compreender que o reino espiritual é diferente do mundo físico em que vivemos. No mundo físico, por exemplo, muitas coisas como o tempo, o espaço e a gravidade têm um impacto significativo nas nossas vidas. Contudo, no reino espiritual, estas coisas não se aplicam. Elas simplesmente não existem. Isso significa que as leis naturais que governam o nosso mundo físico são diferentes daquelas do mundo espiritual. É por isso que pode não ser correto dizer que os demônios podem mudar de forma, como vemos nos filmes de terror, por exemplo. Compreender o mundo em que os demônios vivem pode ser um desafio, porque as regras que governam o seu mundo não são as mesmas que as nossas. Como os demônios não são seres físicos, é provável que possam se transformar. Isso significa que é possível que eles se disfarcem de uma forma que confunda a nossa compreensão da sua existência. Considere o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 14 e 15. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Nesse versículo, aprendemos que Satanás não aparece agitando uma faixa que diz: "Olá, eu sou o diabo". Não, ele é esperto. Em vez de fazer com que o pecado e o mal pareçam totalmente ruins, ele adota esse ato de esperteza. Imagine, ele brilha, cintila e parece absolutamente charmoso. Ele se disfarça de anjo e muitas vezes usa o nome de Deus, fazendo com que a rebelião à palavra do verdadeiro Deus pareça bastante razoável, transformando o pecado em algo que parece ser bom. Seu plano de jogo é inverter as coisas, fazendo com que o que é verdade pareça falso, transformando o pecado no que parece certo e fazendo com que a escuridão pareça brilhar mais do que a luz. Muitas pessoas não sabem que Satanás pode ser muito enganador para atingir seus objetivos. Às vezes, ele se esconde atrás de uma fachada de bondade para ganhar a confiança das pessoas, apenas para atacar quando estiver no meio delas. Esta tem sido a sua estratégia desde que enganou Adão e Eva no Jardim do Éden. Ele usou isso novamente para enganar Davi e fazer um censo de Israel, embora Deus tivesse ordenado que não o fizesse. É uma tática simples, mas poderosa. Considere isso por um momento. Você já se perguntou por que existem tantas religiões falsas ao redor do mundo hoje? A resposta direta é por causa do engano do diabo. Ele é muito astuto, assim como seus demônios. Vejamos uma passagem da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. A palavra anátema significa amaldiçoado, ou seja, qualquer um que pregar o evangelho que vá além daquele que recebemos, essa pessoa é amaldiçoada. Meu amigo e minha amiga, você já se perguntou por que muitas religiões falsas começaram através de um encontro com algum ser angelical ou uma visão? É bastante intrigante, não é? Mas a verdade é que esses chamados anjos podem não ser o que parecem. Na verdade, eram demônios disfarçados de anjos de luz, apenas para enganar os fundadores dessas falsas religiões. Pense nisso por um momento. Se você fosse o diabo, você apareceria para essas pessoas vestidas de vermelho, com 2 chifres, um garfo na mão e uma longa cauda? Claro que não. Isso seria óbvio demais. Em vez disso, o diabo vem como um anjo de luz,
com uma verdade distorcida. É um esquema simples, mas muito perigoso. É por isso que a Bíblia adverte fortemente que se alguém pregar um evangelho diferente daquele que Jesus e os apóstolos ensinaram, essa pessoa será amaldiçoada. Você sabia que algumas religiões populares no mundo hoje começaram com a afirmação de que os anjos lhes trouxeram revelações divinas sobre Deus e como adorá-lo? É verdade que, de acordo com a Bíblia em Hebreus 13, não devemos esquecer de mostrar bondade para com estranhos, pois podem ser anjos disfarçados. Também sabemos que os anjos são reais, e uma de suas tarefas é ministrar aos que receberam a salvação, como mostra Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Hoje existem muitas religiões ao redor do mundo com milhões de seguidores que foram fundadas em falsas alegações de visitações divinas por supostos anjos. Como resultado dessas visitas, foram apresentados a doutrinas e vícios satânicos que promovem a adoração de Satanás. Lúcifer, que agora é Satanás, sempre foi um enganador. Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não há verdade no diabo, meu amigo e minha amiga. Se ele foi capaz de enganar 1/3 dos anjos no céu para se juntar a ele na sua rebelião contra Deus, então devemos estar cientes do seu engano astuto. O nome Lúcifer significa cheio de luz, e não é de admirar que ele saiba como se transformar em um anjo de luz a qualquer momento. Contudo, podemos ter certeza de que ele não é da luz. Considere o que disse o apóstolo João em Apocalipse, capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aqui podemos ver claramente a diferença mais significativa entre anjos e demônios. É da natureza dos anjos rejeitar totalmente a adoração, pois a adoração pertence a Deus. Contudo, é da natureza dos demônios pedir e aceitar a adoração. Na verdade, Satanás e seus anjos anseiam por adoração. Agora, por que tomei tanto tempo falando sobre o caráter de Satanás? É bem simples, porque todos os seus demônios o seguem. Eles refletem diretamente tudo o que vêm fazer. Todos eles têm a mesma natureza. É por isso que o apóstolo João ensina que não devemos ficar surpresos com o fato de Satanás poder se transformar exteriormente para se tornar um anjo de luz. Quando ouvir pessoas afirmando ter algum tipo de encontro com supostos anjos, aconselho você a tomar cuidado, pois esses sonhos, visões ou encontros podem não ser verdadeiros. Não aceite apenas tudo o que dizem a você, pois às vezes esses encontros são inspirados por demônios e não por Deus. Da mesma forma, todos os demônios são enganosos. Eles podem não necessariamente mudar sua aparência física, mas podem alterar a perspectiva daqueles que desejam enganar. O anticristo fará o mesmo durante o fim dos tempos, enganando muitos para receberem a marca da besta. Meu amigo e minha amiga, há uma grande batalha acontecendo no reino espiritual entre as forças do mal e do bem, do engano e da verdade, das trevas e da luz. Você deve estar equipado com o conhecimento desta guerra para não ser vítima da manipulação do diabo. Quando falamos sobre essas diferentes formas que os demônios podem assumir, não se trata tanto de uma mudança física, mas mais de como eles manipulam as coisas. A mudança de forma não consiste em transformar sua aparência, mas são ajustes astutos e inteligentes na forma como as pessoas veem ou vivenciam esses demônios na vida real. Além de poderem fingir ser anjos de luz, os demônios também podem assumir o controle das pessoas. Por exemplo, pense na história do endemoniado gadareno, em Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 20. A Bíblia conta repetidamente como Jesus encontrou pessoas possuídas por demônios em seu ministério terreno. A história do homem gadareno possuído por demônios nos mostra que eles têm um desejo forte e gritante de habitar corpos humanos ou mesmo em animais. Essa história também revela que os demônios preferem habitar em corpos ou vagar pela terra em vez de serem enviados para o inferno onde eles realmente pertencem. Ao possuir corpos, eles podem ter presença física nesse mundo, causando danos e caos. Em Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, Jesus compartilhou uma lição poderosa.
Ele explicou que se um demônio for expulso, retornar e encontrar a pessoa vazia, ele voltará com 7 demônios ainda mais fortes para assumir o controle. É por isso que é crucial deixar Jesus encher o seu coração e permanecer fiel, se mantendo cheio do seu espírito. É como Paulo aconselha sabiamente em Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito. Mas aqui está a boa notícia. Um demônio não pode possuir um verdadeiro cristão. Por que não? Porque o genuíno espírito da luz já habita dentro dele, impossibilitando a coexistência do espírito das trevas. É uma verdade tranquilizadora para aqueles que andam na luz da fé. No entanto, hoje, muitas pessoas não acreditam na existência de demônios. Alguns veem isso como mentiras fabricadas destinadas a manter as pessoas escravizadas a práticas religiosas ou com medo. Contudo, a Bíblia ensina e confirma que os demônios são verdadeiros seres espirituais. Eles existem com o objetivo de ajudar Satanás a destruir a vida das pessoas, voltando elas contra Deus, as oprimindo e as manipulando. Veja bem, a ideia de mudança de forma demoníaca, frequentemente retratada em filmes e na literatura, não tem base na Bíblia. Os demônios são seres espirituais e não possuem corpos que lhes permitam mudar sua forma física. No entanto, eles podem enganar as pessoas, aparecendo como anjos de luz ou como defensores da verdade. A sua capacidade de mudança não é física, mas sim espiritual, visando levar as pessoas ao erro. Portanto, como verdadeiros cristãos, é importante que permaneçamos firmes e vigilantes, usando a palavra de Deus como nossa principal referência para discernir assuntos que dizem respeito a visões demoníacas ao nosso redor. No entanto, é crucial lembrar que quando cremos em Jesus, temos autoridade sobre os demônios, independentemente de sua capacidade de mudar de forma. Esta é a herança de cada verdadeiro cristão. Como Jesus confirma em Marcos capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Temos essa herança gloriosa em Jesus. Na verdade, não temos motivos para temer ou nos deixar enganar pelas mentiras do diabo. O Espírito Santo é maior e vive e trabalha em nossas vidas, nos capacitando para detectar e vencer todos os demônios que estão diante de nós. Você já percebeu que sua mente e alma têm um impacto tremendo na formação de quem você é e em como você navega na vida neste mundo? Mesmo assim, embora a mente e a alma sejam poderosas, aquilo de que se alimentam detém um poder ainda maior. As coisas que você vê, as histórias que você ouve, a música que você gosta e os filmes que assiste exercem uma influência significativa. Isso não apenas molda sua mente, mas também a sua cultura ou estilo de vida de maneiras além do que você pode perceber. Ao longo da história humana, vários aspectos da civilização surgiram, mas os filmes, as séries de televisão e todo o panorama do entretenimento destacam-se como contribuintes influentes para o nosso desenvolvimento cultural e civilização. Não só possuem uma capacidade única de entreter, inspirar e motivar os indivíduos para ações positivas na sociedade, como também têm o potencial de desviar as pessoas dos valores e da moral que prezamos como cristãos. Então, o que você faz quando se depara com informações tão destrutivas? Hoje vamos mergulhar no assunto do cenário da mídia e descobrir como permanecer vigilante como cristão e não comprometer a sua fé. Tenha certeza de que, ao assistir a este vídeo com o coração aberto, você encontrará bênçãos nesta mensagem divina. Para começar, vamos explorar se existem programas de TV que a Bíblia nos aconselha explicitamente a evitar. Que tipo de música se alinha com os valores cristãos e é segura para se ouvir? Como nossas escolhas de entretenimento impactam nossa fé em Jesus? Se você diz que a Bíblia não descreve explicitamente que tipo de entretenimento é ideal para os cristãos, você está certo. Contudo, a linguagem da Bíblia permite-nos discernir o que ela endossa e o que desencoraja. O que quero dizer é o seguinte: embora não haja menção direta de evitar certas coisas, as Escrituras alertam contra o envolvimento em comunicações malignas, enfatizando o impacto que as palavras podem ter em nosso caráter. Da mesma forma, a Bíblia nos lembra que seremos responsabilizados por cada palavra inútil proferida. No vasto mundo da mídia de hoje, vários gêneros coexistem,
Notavelmente, os filmes de terror ganharam imensa popularidade, atraindo um público diversificado, incluindo cristãos. A influência que estes filmes exercem, atingindo milhões de pessoas, nos leva a refletir sobre o seu impacto potencial e o nosso envolvimento com eles. Algumas produtoras de filmes até mudaram a maneira como retratam o mal. Veja, por exemplo, filmes de vampiros. Antigamente, vampiros ou lobisomens eram criaturas horríveis e feias. Hoje são pessoas como nós e que até se apaixonam, passando a mensagem de que o mal não é tão mal assim. Agora, será que os filmes de terror são os únicos que não se alinham com os ensinamentos cristãos? A resposta é um sonoro não. Existem outros tipos de filmes por aí que realmente não ressoam com os valores fundamentais da nossa fé cristã. Em sua busca por entreter e criar conteúdo, alguns cineastas fazem de tudo, criando histórias que vão totalmente contra aquilo que acreditamos. Esses filmes fazem o pecado parecer tentador, espalham o medo como reflete e diluem nossa fé. Por exemplo, os filmes de terror alimentam esse desejo descontrolado pelo horror, mexendo com a mente dos jovens adultos e de outros espectadores. Eles pintam um quadro de que o medo é apenas uma parte normal da vida. Isso vai contra o que a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz que o medo não vem de Deus. Portanto, entregar-se a esse tipo de entretenimento tem um custo. Isso nos deixa insensíveis a coisas como bruxaria, maldade, sofrimento, tortura e dor. Esse é um preço muito alto de pagar por nos divertir com essas histórias, não é? Consideremos a bruxaria. A Bíblia é bastante clara sobre isso. É uma grande proibição, de capa a capa. Você não encontrará um único versículo aplaudindo a prática da bruxaria entre os que creem em Deus. Seja adivinhando a sorte, conversando com os mortos, brincando com o vodú, lançando feitiços ou qualquer coisa assim. A posição da Bíblia sempre foi firme em condenar esse tipo de coisa. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12 diz: Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A bruxaria foi um dos pecados terríveis que corrompeu o povo de Canaã, causando todo tipo de problemas e fazendo Deus decidir expulsá-los. Deus não queria que seu povo se envolvesse com bruxaria. A bruxaria tem tudo a ver com lidar com espíritos malignos, quer você saiba disso ou não. Agora, algumas pessoas, até mesmo cristãos, entendem errado. Elas acham que a bruxaria é sempre uma coisa consciente e deliberada. Algumas pessoas até acreditam que há um lado bom nisso, mas isso simplesmente não é verdade. Muitas pessoas hoje, sem saber, são atraídas pela bruxaria. Isso não muda o fato de que o que elas estão fazendo é sim bruxaria. Meu amigo e minha amiga, sempre que você procura médiuns, videntes ou cartomantes, você está se abrindo à influência de demônios e de Satanás. Essas pessoas não conhecem Deus e nem o futuro, e suas previsões não são confiáveis. Elas podem até acertar algumas previsões, mas geralmente serão negativas e não ajudarão ninguém. Em vez disso, Deus usa a Bíblia para nos dizer quem deveríamos ser e o que o futuro nos reserva. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo adverte fortemente a igreja sobre a bruxaria e suas atividades. Ele lista a bruxaria como uma das obras pecaminosas que devemos evitar. Isso nos mostra que o Espírito Santo não tem nada a ver com essas práticas. As obras da carne vêm da nossa natureza pecaminosa, enquanto o fruto do Espírito vem do nosso eu renovado. Nossa natureza pecaminosa sempre quer coisas que são contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz: Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
O Espírito de Deus e a nossa natureza pecaminosa, conhecida como carne, são completamente diferentes. Eles têm desejos, pensamentos e objetivos diferentes. Eles continuarão lutando entre si enquanto estivermos vivos. A carne é o que herdamos dos nossos pais, e ela nunca deixará de desejar as coisas erradas. Na verdade, só piora com o tempo. Por outro lado, o Espírito de Deus se oporá à carne a todo momento e não cederá a nenhuma de suas exigências. Pense nisso. Se você fosse o diabo, você com certeza sugeriria coisas que realmente tentassem os desejos das pessoas, não é mesmo? É exatamente assim que ele usa a mídia para prender as pessoas sem que elas percebam. O diabo tem um plano e, para realizá-lo, ele precisa de muitas pessoas ao seu lado. É por isso que ele continua recrutando sutilmente pessoas para se juntarem a ele em seu objetivo principal, que é de se rebelar contra Deus. E que ferramenta ele está usando? Os meios de comunicação. Você sabia que, em média, um brasileiro passa cerca de 4 a 5 horas todos os dias assistindo TV ao vivo e transmitindo conteúdo online? É incrível, isso equivale a cerca de 28 a 35 horas por semana gastas consumindo mídia. Isso mostra com o que as pessoas estão preenchendo suas mentes dia após dia. Imagine se essas horas fossem gastas estudando a Bíblia e orando para aprender mais sobre Deus. Seria incrível, certo? É uma verdade que os demônios estão sempre procurando pessoas que possam influenciar, porque eles são espíritos sem corpo. Contudo, os demônios não procuram pessoas cheias do Espírito Santo. Eles buscam pessoas que estão vazias. A natureza não permite espaços vazios. Por isso, os demônios procuram oportunidades para preenchê-los. Veja o que Mateus capítulo 12, versículos 43 a 45 explica. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Jesus nos ensina nesta passagem que estar espiritualmente vazio torna mais fácil para os demônios assumirem o controle. Quando uma pessoa está vazia por dentro, os demônios podem entrar e assumir o controle. Podemos ver como esses espíritos malignos operam. Mesmo depois de serem expulsos, eles tentam voltar para as pessoas que deixaram. Os demônios têm diferentes níveis de poder. Alguns são mais fortes que outros. Eles podem ter um impacto muito negativo na vida de uma pessoa, tornando-a sem sentido e improdutiva. Pense no homem que vivia entre os sepulcros. Antes de conhecer Jesus, ele estava fora de controle, amarrado com correntes e morando em um cemitério. Quem mora num cemitério senão alguém possuído por demônios? Imagine só o sofrimento e o medo de viver em um lugar tão escuro e assustador. É como os filmes de terror que vemos hoje. Eles tentam sutilmente fazer com que a tortura, a dor e o medo pareçam atraentes, mas tudo isso são truques de espíritos demoníacos. A história do homem possuído por demônio em Marcos capítulo 5 nos mostra quão séria pode ser a possessão demoníaca e por que precisamos ficar longe de qualquer coisa que possa levar a ela. Houve relatos de pessoas que disseram que, enquanto assistiam a filmes de terror bastante populares, algo entrou nelas e suas vidas mudaram. Isso não é algo para ignorar. Muitas pessoas desmaiaram ou até vomitaram enquanto assistiam a esses filmes. Ainda mais preocupante é que alguns foram possuídos enquanto assistiam e depois atormentados em seus sonhos. Ouvi falar de uma pessoa que assistiu a um filme aterrorizante sobre um demônio na forma de uma cobra matando e atormentando as pessoas. Naquela noite ela sonhou com a mesma cobra a atormentando. Isso quase a enlouqueceu na vida real. Você pode pensar que é apenas uma questão psicológica, mas isso é mais do que apenas psicologia. É demoníaco. Como uma experiência de filme pode se tornar sua experiência de vida real e afetar sua vida social? Esta é a realidade para muitas pessoas que estão profundamente viciadas em filmes de terror. Embora nem todos caiam nesta tortura da vida real,
É igualmente desanimador que aqueles que estão sujeitos a esse tipo de sofrimento agora vejam muitas torturas como normais. Eles acham que não há necessidade de simpatizar com pessoas que estão passando por traumas. Você vê pessoas rindo e zombando daqueles que estão sofrendo porque foram expostos a traumas mais graves nos filmes e agora não têm empatia pelo sofrimento da vida real. Eles até fazem esquetes cômicas com isso. Isto também é uma forma de manipulação demoníaca. Bilhões de dólares são gastos todos os anos na indústria do entretenimento para moldar as mentes e as perspectivas dos indivíduos. A verdade é que esta enorme quantidade de dinheiro vem do sistema mundano para escravizar as mentes das pessoas. O objetivo de Satanás é direto: inundar a mídia com mais e mais conteúdo, escravizar as pessoas, normalizar o pecado, enfraquecer a sua fé, encher os seus corações de medo e manipular tudo por tempo suficiente até que ele finalmente as domine. Veja o que o pecado tem feito a muitos cristãos hoje e você verá esse padrão se repetindo continuamente. O entretenimento fez com que o pecado e o temor a Deus parecessem insignificantes. O pecado não é mais visto como motivo de arrependimento. Em vez disso, é visto como uma fonte de entretenimento. Este é o plano do diabo. A influência dos meios de comunicação social está a alterar rapidamente os valores e normas sociais. A mídia é uma ferramenta poderosa e o diabo sabe bem disso. Ele está totalmente investido em maximizar esta oportunidade ainda mais do que os cristãos. Visto que talvez não consigamos nos desconectar completamente do mundo da mídia e do entretenimento, devemos deixar a palavra de Deus guiar nossos corações e mentes. Nossos limites morais devem vir da palavra de Deus e não da aceitação social. Devemos nos firmar no que a palavra diz, não no que o mundo diz. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Meu amigo e minha amiga, nossas mentes e pensamentos são extremamente importantes na vida. Eles determinam em grande parte nossas ações. Os verdadeiros cristãos deveriam ter mentes renovadas e focar nas coisas celestiais. Devemos manter nossos pensamentos nas coisas de Deus. Coisas mundanas e más são tentadoras para a nossa natureza pecaminosa. Se deixarmos que nossos pensamentos se concentrem nessas coisas, poderemos ser dominados pelo desejo por elas. Se nossos pensamentos estiverem sempre voltados para as coisas verdadeiras, puras e excelentes, seremos mais capazes de rejeitar e controlar desejos pecaminosos. Portanto, devemos ter muito cuidado com o que lemos, assistimos e ouvimos, e para onde permitimos que nossa imaginação nos leve. Se enchermos as nossas mentes com coisas indignas para os que creem em Jesus, poderemos em breve viver vidas indignas de Cristo. Então, da próxima vez que você encontrar um filme de terror que promova bruxaria ou qualquer forma de impiedade, desligue o aparelho. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.